Então, esse versículo 7 e 8, que a gente tomou como base, ele fala de uma manifestação do Senhor Jesus. A gente sabe que existe, na vinda do Senhor, duas fases. Ou seja, duas manifestações. A primeira, falando do arrebatamento, ela é invisível para o mundo, porque o trato do Senhor é conosco. O mundo jaz no maligno, mas nós estamos em Cristo. Portanto, ela é invisível para o mundo, visível para nós. Ela é audível somente para nós, os salvos. Ela vai acontecer a qualquer momento, que é o arrebatamento secreto, onde nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro, e todos nós juntos, tanto a igreja de Deus, como os santos do Antigo Testamento que dormem no Senhor, encontraremos o Senhor nos ares. Portanto, essa primeira manifestação visível do Senhor somente para a igreja, a gente pode lembrar que quando o Senhor ressuscitou dentre os mortos, ele não apareceu a nenhum incrédulo, ele não apareceu a nenhum ímpio, mas aos seus o Senhor apareceu. E assim vai acontecer no arrebatamento. Nessa primeira manifestação visível do Senhor, onde ele vai aparecer para nós, que aguardamos não somente ou simplesmente o arrebatamento, é muito mais do que isso, nós aguardamos o Senhor. Porque a nossa esperança é o Senhor, a nossa esperança não é o arrebatamento, a nossa esperança é o próprio Senhor, que vem a qualquer momento, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, nos arrebatar e levar-nos para a casa do Pai, onde nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para sermos recompensados segundo as nossas obras feitas por meio do corpo. Seremos galardoados pelo Senhor, segundo nosso trabalho e realizarmos para Ele e para a glória dele. Nós também o adoraremos a Deus diante do trono por um período de tempo. Por fim, acontecem as bodas do Cordeiro. E depois desse período de tempo, equivalente à última semana profética de Daniel, em que estaremos nos céus com o Senhor, na casa do Pai, depois desse período de tempo, enquanto nós, a igreja, Paulo fala assim, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então essa glória vai acontecer tanto no arrebatamento, para nós que veremos o Senhor face a face, visto que a Escritura diz que, uma vez que somos amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele, o Senhor, se manifestar, essa manifestação menciona o arrebatamento. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como Ele é, o veremos. O versículo seguinte diz que qualquer que tem nele essa esperança, a nossa esperança é Ele, purifica-se a si mesmo como Ele é puro. Paulo diz na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10, que nós esperamos dos céus o seu Filho, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura, ou da ira vindoura. Isso vai acontecer no momento em que nós, como eu já resumi, estaremos com o Senhor nesse período de gozo, de alegria, de regozijo,
de glória também, porque receberemos do próprio Senhor um corpo glorificado, ou melhor, esse mesmo corpo aqui não é um novo corpo. Esse corpo vai ser transformado. A Escritura diz, Paulo, falando na sua epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, diz que a nossa cidade está nos céus, ou a nossa cidadania, o Darby fala, a nossa comunidade está nos céus, donde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si mesmo todas as coisas. Isso vai acontecer no momento em que seremos todos arrebatados, os vivos, no caso, juntamente com aqueles que dormem no Senhor, que ressuscitam para encontrar o Senhor. E enquanto a igreja estiver jubilando, se alegrando no Senhor e com o Senhor, aqui no mundo vai haver o período de 7 anos, segundo a profecia de Daniel, isso tudo depois do arrebatamento da igreja. Enquanto nós estamos em glória, o mundo vai estar em trevas espirituais. Acontece nesse período de tempo o princípio de dores, de 3 anos e meio, seguido da grande tribulação, onde os juízos de Deus serão derramados sobre as nações da terra, onde Deus vai voltar a tratar com Israel, onde vai haver, desde o princípio das dores, desde o começo, a abertura dos 7 selos, o toque das 7 trombetas dos anjos, o derramamento das taças da ira de Deus. Então, enquanto nós, como disse Paulo em Tessalônica, na sua primeira epístola, fomos e seremos salvos dessa ira de Deus, que é o período da ira de Deus, enquanto nós fomos salvos da ira, fomos libertos pelo Senhor, tirados por Ele desse mundo, o mundo aqui vai estar em trevas. A gente sabe que, infelizmente, dentro da grande cristandade, atualmente, existem muitas falsas doutrinas, heresias, inclusive aquelas que dizem que a igreja de Cristo vai passar pela grande tribulação. Isso não tem nenhuma base bíblica, nenhuma base doutrinal. Alguns afirmam erroneamente que a igreja vai ser arrebatada durante a grande tribulação, outros erroneamente também afirmam e dizem e ensinam que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação, os mid-tribulacionistas, e tem aqueles, por incrível que pareça, que deturpam e distorcem as escrituras, que ensinam, erroneamente, volto a falar essa palavra, que a igreja vai ser arrebatada no final da grande tribulação, e alguns tentam provar de forma errada, lógico, usando, por exemplo, versículos bíblicos, como aquele que diz que Paulo fala, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Mas essa trombeta que Paulo menciona que vai tocar no arrebatamento é a trombeta de Deus. A trombeta de as trombetas dos 7 anjos de Apocalipse são trombeta de anjos. Então, como eu disse, eles deturpam as escrituras, distorcem as escrituras e ensinam essas coisas. Mas o mais importante é que mesmo que alguém enganado acabe acreditando nisso, ou crendo nisso, como muito dentro da grande cristandade acaba acreditando, se eles creram no Senhor Jesus e creem de todo o coração, genuinamente, eles vão ser arrebatados. E antes da grande tribulação. E a segunda fase da vinda do Senhor, que também podemos aplicar dentro desse versículo bíblico aqui, que foi lido como base, é a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo no final da grande tribulação, com a sua igreja. Então, o Senhor, no final da grande tribulação, ele vem com os santos, ele vem
tanto com os anjos, o seu poder, como menciona Paulo na sua epístola aos Tessalonicenses, para tomar vingança sobre todos aqueles que desobedecem o evangelho de Deus. O Senhor vem com os santos. Paulo, no capítulo 3, versículo 4 da sua epístola aos Colossenses, ele diz que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, essa manifestação, agora sim, é a manifestação visível ao mundo, onde todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram. É uma vinda visível, audível, onde todos verão o Senhor, que vem em glória e com glória, tanto com os seus anjos como sua igreja. Então, Paulo fala que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós, a igreja, se manifestaremos com ele em glória. Naquele dia em que o Senhor Jesus se manifestar em glória e com glória, junto com os anjos e com a igreja, ele vem à terra. No arrebatamento, ele vem nos ares, porque a igreja é o povo celestial de Deus, ela está sentada nos lugares celestiais. Nessa manifestação visível, ele vem na terra, pisa os seus pés no Monte das Oliveiras, e ele vem com os santos, como diz a Escritura. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, ou como profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. E ali ele fala, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo, para fazer vingança. Na primeira vinda, ele veio, na primeira fase, ou melhor dizendo, da sua vinda, ele veio para a igreja. Na segunda fase, ele vem para Israel, libertar Israel, defender Israel, implantar o seu reino milenial, aprisionar Satanás por 1000 anos para que se dê início ao reino milenial e julgar as nações também. A Escritura diz que o Senhor Jesus é constituído por Deus, juiz dos mortos e dos vivos, no seu reino e na sua vinda. Então o Senhor vem, novamente falando, juntamente com a igreja, não para habitar, não para nós voltarmos a habitar aqui nessa terra, porque a igreja é povo celestial, nós viremos com o Senhor para, junto com o Senhor, implantar o reino milenial, julgar as nações, os 12 apóstolos julgarão as 12 tribos de Israel, e assim sucessivamente. Então esse versículo está falando de uma manifestação, mas a gente sabe, pela Escritura e pela profecia bíblica, que existe essas duas manifestações de nosso Senhor Jesus Cristo, e agora ele entra no assunto mais precisamente do livro, quando fala o qual vos confirmará também até ao fim. O Senhor nos confirmará. O Senhor nos confirmará aqui, durante o nosso percurso na terra, e depois também sempre seremos confirmados pelo Senhor. Pedro, ao escrever a sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 10, ele diz que o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua glória eterna, a sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo, o próprio Deus, e o Senhor Jesus é Deus, ele mesmo vos, 4 coisas, aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Paulo também confirma isso pelo Espírito Santo quando escreveu a Assembleia de Filipos, no capítulo 1, versículo 6 da sua epístola, quando diz que, sabendo isto mesmo, que aquele que em vós, em nós, começou a boa obra, ela foi iniciada por Deus, ela tem sido feita
por Deus em nós, que tem mais a fazer em nós do que por nós, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, onde nesse dia, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, e aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E nós seremos glorificados, estaremos com corpos glorificados, para estarmos para sempre com o Senhor, nos céus, quando Ele voltar à terra, juntamente com Ele, e seremos confirmados e irrepreensíveis nesse dia, onde nós veremos toda essa glória que começa no arrebatamento, que vai acontecer nesse período de tempo onde a igreja vai estar nos céus, e depois, quando ela volta com Cristo, também ver essa grande glória, que é o triunfo do Senhor sobre os seus inimigos, o livramento do Senhor para um remanescente de Israel, que vai sobreviver à grande tribulação, e alguns gentios também que vão crer no evangelho do reino que vai ser pregado após o arrebatamento da igreja, não no evangelho da graça. Aqueles que hoje têm o privilégio, podemos assim dizer, a oportunidade de ouvir o evangelho da graça de Deus que está sendo pregado, e que rejeitam agora esse evangelho, escarnecem desse evangelho, zombam desse evangelho, não creem nesse evangelho, depois do arrebatamento não vai haver segunda chance. Muitos filmes de Hollywood ensina de forma errada, como muitos livros, muitos expositores se dizem ministros de Deus têm pregado. Então, não vai haver segunda chance. Depois que a igreja for arrebatada, o evangelho do reino vai voltar a ser pregado por um remanescente judeu que vai se converter. Alguns gentios também se converterão. Aqueles que não morrerem durante a grande tribulação, que sobreviverem, assim podemos dizer, crendo em Cristo, entrarão vivos fisicamente no reino milenial de Cristo. Então o Senhor, Ele iniciou a obra em nós quando nós ouvimos o evangelho da nossa salvação, e tendo nele crido, porque o Senhor por graça nos fez crer, visto que a fé não vem de nós, é dom de Deus, o arrependimento não vem de nós, é dom de Deus, a graça, tudo é dom de Deus, toda dádiva, se Tiago, e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação.